Pessoal, vamos dar continuidade agora naquela primeira parte do vídeo e vamos fazer uma aplicação prática agora de APIs na Amazon para alterar um determinado atributo de um SKU ou um conjunto de SKUs que a gente tem lá no nosso inventário, tá? O ponto de partida continua sendo a documentação de APIs da Amazon, tá? Então aqui a gente está naquela mesma parte que fala das ofertas, né? Os listings em inglês, debaixo da parte aqui de referência de API na versão 2021-0801, naquela parte de guia de casos de uso, mesmo lugar, só que um pouquinho mais para baixo a gente tem interesse específico agora em ver essa parte aqui que fala de enviar uma solicitação de patch de um item lá da parte do nosso inventário, tá? Vamos direto aqui lhe dar uma explicação, que nem a gente fez anteriormente no outro vídeo, que a gente fez o get, pegou as informações de um determinado SKU, e aqui ele dá orientações, né, das explicações dos parâmetros, etc. e tal, para a parte de alteração parcial, né? A gente não vai alterar toda a informação do nosso SKU, a gente não vai criar um item novo, a gente vai fazer a alteração parcial. A operação que a gente tem que utilizar nesse caso, ao invés de ser o get, é um patch, né? O patch é para você fazer uma alteração parcial. Vejam que a URL que a gente vai passar nessa operação, ela é muito semelhante àquela que nós usamos para fazer o get, né? A diferença basicamente está no nome da operação, a gente vai usar um patch agora, mas a gente tem que continuar utilizando o nosso Seller ID. Nós temos que continuar informando o SKU que a gente vai querer fazer a alteração e a gente vai ter que continuar informando o Marketplace ID, que é aquela codificação específica para o Brasil, tá? E a outra diferença principal que tem nessa operação de fazer a alteração é que na parte do corpo da requisição, que a gente chama normalmente de body, né, a gente tem que mandar uma codificação formatada em JSON, é um string, né, informando o que a gente vai alterar, né? Então é mais ou menos aqui no exemplo que a Amazon está dando, eles vão fazer uma alteração nesse SKU ABC123, né? Que deve ser algum item aqui referente à parte de malas, né? Malas que são vendidas na Amazon nos Estados Unidos, aqui no exemplo deles, né? E vejam que ele está usando aqui uma operação de replace, tá? Observem que isso aqui está indicado em cada atributo aqui que ele vai mexer. E outra coisa interessante, pessoal, nesse exemplo dele aqui, ele está mostrando que ele consegue fazer várias alterações em vários atributos desse SKU. A rigor, ele está alterando 2 atributos, porque aqui tem uma operação de replace, aqui tem outra, e ele está fazendo ele está apagando um atributo também, tá? Então ele misturou as duas coisas aqui, ele além de estar fazendo uma alteração propriamente dita, um replace, ele também está fazendo um delete aqui, né? Provavelmente ele está apagando aqui alguma coisa referente ao item type name, tá? No nosso exemplo prático aqui, que eu tinha falado para vocês no primeiro vídeo, eu quero fazer a alteração de um único atributo, né? Que é aquele tempo de preparo da minha mercadoria para envio, né? Dentro da parte de envio usando DBA. Então, eu tive que estudar um pouquinho aqui essa formatação desse JSON aqui, onde eu vou fazer efetivamente o comando de substituição, né, do meu atributo, e adaptei para ficar alguma coisa mais ou menos assim, tá? Aqui eu usei aquele exemplo dele, né? Mas eu quero alterar um único atributo, que é esse lead time to ship max days,
né? Por exemplo, eu quero alterar para 1. Então, cada atributo específico, né, que tem aqui, que você vai dar o caminho desse atributo, né, que está lá debaixo de Fulfillment Availability, que a gente viu isso ontem lá no Postman, tá? Você tem que, mesmo que você não vá alterar essas outras informações aqui, tipo de quantidade, Fulfillment Channel Code, né, você tem que mantê-las. Eu fiz teste tentando deixar só essa parte aqui que me interessava, né? E ele recusou, ele deu um erro na parte de replace, tá? Então você tem que, mesmo que você não mude nada, né? Você tem que informar todas essas outras chaves que estão, todos esses outros atributos que estão dentro daquela parte que você quer alterar, né? Se você tem uma quantidade em estoque de 4 unidades, simplesmente deixe como 4, não mexa nisso aqui. Tá? A parte de alteração de quantidade sempre é recomendável fazer por intermédio do teu sistema de ERP. E aí você só mexe nisso aqui que é o que interessa para você. Tá? Vamos fazer o exemplo lá dentro do Postman agora. Tá? Eu vou voltar aqui no Postman. Vocês vão relembrar que a gente fez ontem essa parte aqui de listar as informações de um determinado SKU, usando essa operação de get, né? Aqui está, eu estou dizendo que eu vou fazer uma operação de get, estou mostrando toda aquela URI ou URL, né? Que vai pegar a informação desse meu SKU aqui, que é E201. Marketplace ID aqui está informado como aquele do Brasil. Esse aqui é o meu Seller ID, que eu falei lá no primeiro vídeo onde que a gente consegue isso aqui. Eu vou fazer um send agora para listar novamente esse produto. Tá aqui, né? Eu tive uma operação bem sucedida aqui com 200 OK. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui, ó, na parte de Fulfillment Availability, tá? Então, ele está falando aqui, eu estou com esse produto especificamente, eu estou com o estoque zerado lá na Amazon, e atualmente o meu tempo de preparo está em 3 dias. Tá? Então, vamos supor que eu queira alterar isso aqui para 1 dia. Eu já deixei preparado aqui a operação de patch, tá? Então eu vou assinalar ela aqui agora. Vejam como é muito semelhante essa parte aqui da URI, né? É bastante semelhante, então repete praticamente tudo aqui, items, aqui está o meu Seller ID, aqui está o SKU do meu produto e aqui está o Marketplace ID do Brasil, né? Onde está a grande diferença, né? Na verdade são 2 diferenças. Primeiro que é uma operação de patch, né? Segundo, aqui na parte de... Aqui, lógico, tem que ter o Access Token de vocês lá da Amazon, aqui na parte de cabeçalho, em headers, né? Tem que ter, isso aqui é necessário para qualquer operação que você faça na Amazon, não só na Amazon, como no Mercado Livre, no Bling também, você tem que ter um Access Token válido, né? A grande diferença está aqui no body, pessoal. Então, aqui no body, né, você tem que colocar aquele string, isso aqui nada mais é do que um string, dentro do formato JSON, conforme ele fala lá na documentação, né? E você tem que informar, por exemplo, que você vai fazer uma operação de replace, você tem que identificar aonde que está o atributo que você quer mudar, e aqui no meu caso está nesse caminho, ele até fala aqui, ó, path, é o caminho, /attributes /fulfillment availability, tá? E aqui está o parâmetro que eu quero mexer, pessoal. Tá aqui, ó. As outras informações eu mantenho. O fulfillment channel code eu deixo em default. Quantidade 0, eu estou zerado mesmo, né? Eu poderia até alterar a quantidade aqui, mas eu não quero alterar, vou deixar 0. Eu quero mexer no lead time, né? Que é o meu tempo de preparo. Eu vou até inclusive mudar ele aqui para... Opa, deixa eu voltar aqui. Vou até mudar ele aqui para 1, né? O Marketplace ID tem que estar presente aqui, né? E todas essas chaves e colchetes e tal tem que estar direitinho conforme o modelo que está lá na documentação, tá?
Então, pessoal, vamos entrar aqui na parte aqui da Amazon. Tá aqui, ó, o meu item E201. É nesse aqui que eu vou mexer, tá? Vamos dar uma olhadinha para ver como é que ele tá. Tá aqui, ó. Então, ele tá com a quantidade zerada e ele tá com um tempo de processamento de 3 dias. Ok? Vamos voltar aqui para o Postman e vamos submeter essa operação agora aqui no Send, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Quando a tua modificação dá certo, né, vamos dar uma olhadinha aqui na parte de documentação. Então aqui ele está falando qual é o jeito que você tem que escrever lá o teu body, que vai fazer a alteração neste SKU aqui, né? E aqui ele dá uma explicação de qual a resposta, as possíveis respostas que você vai poder obter, né? Se tudo correr bem, pessoal, a gente tem que receber um status de accepted, né? Que ela foi aceita. Quando você submete uma operação de patch, mostrando lá o que você quer alterar, com múltiplas alterações que nem ele fez aqui, pode ser que 2 operações deem certo, mas uma dê errado. Então, normalmente ele vai dar um outro status aí para a tua operação que não foi totalmente bem sucedida, e ele vai mostrar quais foram os problemas encontrados aqui nessa parte de issues, tá? Como eu estou alterando um atributo só no meu exemplo, né? Então, basicamente ou eu vou receber um status de not accepted, ou eu vou receber um status de accepted, porque eu estou fazendo a alteração de um único atributo, tá? Então vamos conferir isso aqui no Postman agora. Vou fazer o send. Beleza, eu recebi aqui, ó, um status 200 OK para minha requisição, para essa requisição que estava aqui, ele deu 200 OK. Ele está falando qual foi o SKU que a gente mexeu, porque isso está informado aqui, né? E eu recebi um status de accepted, né? E nenhum problema foi reportado aqui na parte de issues, tá? Vamos olhar agora isso lá na Amazon, direto lá no painel, para ver se ele efetivamente trocou para 1. Né? Vocês vão lembrar que a gente tinha visto lá que para esse produto E201 eu estava com 3, né? Então agora eu vou... Às vezes a Amazon leva um tempinho a mais para processar, né? Vocês sabem que quando você mexe alguma coisa por aqui, ele fala, pode levar até tantos minutos para mudar, mas via de regra é muito rápido isso aí, tá? É sempre menos tempo que leva do que eles informam aqui, né? Então vou dar uma olhadinha agora, vou editar aqui. E tá aqui, ó, pessoal, tempo de processamento alterado para 1, tá? Então, maravilha. Eu quis fazer esse exemplo aqui no Postman para vocês entenderem, né, para um único SKU, como que isso acontece mais ou menos, né? O que tem que estar escrito aqui nessa parte de body, você tem que seguir uma certa padronização usando esse formato JSON, né? Isso aqui nada mais é do que um string JSON que a gente fala, né? Que tem cada elemento ali que você quer mexer. E agora eu tenho uma situação aqui que eu vou fazer isso de uma forma mais massiva, né? Lembram que eu mencionei para vocês que eu tenho lá 80 produtos listados no meu inventário da Amazon. Eu vou fazer isso aqui só para esses produtos aqui. Nós estamos falando aí de 8 produtos, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou clicar nesse botão que ele vai disparar uma rotina feita em VBA aqui no Excel que vai obter os valores atuais do meu tempo de preparo, que eu chamei aqui o nome da coluna de Ship Max Days, porque é mais ou menos para eu saber que é o que está lá dentro da API, tá? O que essa rotina faz, pessoal? Eu vou alternar aqui para mostrar a codificação dessa rotina, tá? Essa rotina, ela tá aqui, pessoal.
Quando eu clico naquele botão que está ali no meu Excel, ele vai rodar essa subrotina, obtém atributos do listing da Amazon, tá? Basicamente ela faz o que, pessoal? Essa rotina, ela faz um loop for next aqui e rola em todas as linhas onde eu tenho SKU informado na coluna A. Tá aqui, ó, número de linhas, né? Eu estou trabalhando com essa aba INV-AMZ aqui do meu Excel, né? Tá aqui, ó, INV-AMZ. Na coluna A eu tenho listado meus SKUs, ok? Esse comandinho aqui simplesmente faz a contagem, né, de quantas linhas eu tenho preenchidas com informação, tá? E aqui eu vou fazer o laço for next, só que eu vou começar a contagem em 2, porque a minha primeira linha lá da tabela tem o cabeçalho da coluna, né? O cabeçalho não me interessa, eu quero processar só os SKUs, né? Quando eu entro nesse laço, eu obtenho o SKU daquela linha, através desse comandinho aqui. Eu preparo a minha URI listing, né? Ela é muito parecida com aquilo que vocês viram lá no Postman, à exceção de que eu preciso compor aqui uma string, só que isso aqui vai variando de linha em linha, o SKU. Então eu passo isso aqui como um parâmetro. E vou emendando aqui no string, né? Esse E aqui é tipo uma somatória de informações de string, e aqui eu completo com aquela informação que a gente já viu lá na primeira parte do vídeo. Eu sempre dou uma espera aqui de 500 milissegundos, meio segundo, para não sobrecarregar a Amazon de requisições, porque você tem um limite de requisições que você pode mandar por segundo, tá? Então eu coloco aqui um sleep de 500 milissegundos, para cada ciclo que ele faz aqui nesse loop for next, tá? E aí ele vai lá, faz a requisição lá por API, né? Eu uso esse send request aqui, que eu acho que eu mencionei isso aqui num dos vídeos meus que eu falo da parte introdutória aí de APIs, né? Esse primeiro parâmetro que eu passo aqui está dizendo que eu vou fazer uma consulta na Amazon. Isso é para o meu Excel poder pegar o Access Token correspondente, o da Amazon. Ele não pode pegar nem o do Mercado Livre, nem o do Bling. Eu quero que ele pegue o Access Token da Amazon. Eu estou falando aqui qual é a operação que eu vou fazer nesse caso, que é um GET, e aqui eu vou passar como parâmetro esse string aqui, tá? E ele vai variando. Toda vez que muda o SKU aqui dentro do for next, ele vai compor um novo string e eu vou passando aqui, né? E aí aqui, pessoal, eu obtenho a informação, né? Primeiro eu tenho que fazer um parse da string JSON que eu recebo como resposta, né? É isso que esse comando parse JSON faz aqui, tá? E depois eu obtenho a informação do ship max days para cada SKU que eu estou examinando, tá? Vamos ver isso acontecendo lá no Excel então. Vou clicar aqui. Enquanto essa bolinha estiver rodando, ele está processando, tá, pessoal? Provavelmente ele fez uma operação aqui de obter um novo token e está aqui, ó, tá? O E201 ele está com 1 porque eu fiz a alteração lá pelo Postman agora há pouco com vocês, tá? E os demais estão tudo com 3 dias. Beleza. Agora eu tenho um outro botão aqui que chama uma outra subrotina que faz a alteração dos atributos, tá? Para qual valor? Eu quero fazer igual para todos eles, então eu simplesmente criei um campo aqui, ó, de novo tempo de preparo, ou o novo ship max days que eu quero para todos esses SKUs. Então eu vou por aqui, por exemplo, pessoal, como a gente tem 1 e 3 aqui, eu vou colocar 2 aqui, tá? Quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar uma outra rotina aqui no meu Excel, que é essa aqui para baixo, que é atualiza atributos do listing Amazon, tá? Ela é muito semelhante, pessoal, àquela rotina anterior, porém, eu vou ter que trabalhar com todos aqueles 4 elementos que eu mostrei aqui para vocês, ó, esses 4 aqui.
eu preciso informar isso aqui lá no body, tá? Então eu obtenho essas informações, mantenho aquelas que eu não quero alterar, tá? Que no caso vai ser o channel code, o marketplace ID, esse eu nunca devo mexer, eu sempre tenho que usar o do Brasil. E a quantidade eu vou deixar de acordo com aquela que eu obtive ali na consulta, tá? Se tá 0, eu mantenho 0, se tem 5 unidades, eu mantenho em 5, e eu só mexo nessa parte aqui, que é o lead time, tá? Voltando aqui na parte do código. Então, channel code sempre vai ser default, tá? Então é como se fosse basicamente uma constante aqui. Mesma coisa, né, pessoal? Eu tenho um loop for next aqui e faço a operação para cada SKU que eu tenho ali na minha tabela Excel. Mantenho o channel code em default, mantenho o marketplace ID com esse valor aqui do Brasil. A URI de listing vai mudar de acordo com o SKU, tá? Dou um sleep de 500 milissegundos, a mesma coisa. Aqui eu faço a parte de montagem, é a parte mais complicada, tá, pessoal? Aqui eu faço a parte de montagem. Veja que primeiro eu fiz um get aqui para obter os elementos. Veja, eu ainda não estou fazendo o patch aqui, tá? Eu estou fazendo uma requisição de get aqui primeiro para obter a quantidade, porque eu tenho que passar isso aqui no body depois, tá, pessoal? Mas eu não quero mexer na quantidade, então aquilo que eu obtenho no get aqui, eu vou manter igual aqui dentro do body, né? E também para obter qual que é o meu lead time to ship max days aqui. Depois sim, pessoal, na segunda, aqui eu montei o string, tá? Isso aqui dá um trabalhinho, porque quando você tem uma aspa, você tem que fazer um escape nela, que a gente fala, né? Ou mandar aqui um formato de CHR34, etc e tal. Essa parte aqui é mais chatinha. Isso aqui é mais legível para quem tem essa noção de codificação, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe disso aqui, porque isso aqui tomaria muito tempo. Mas aqui eu monto aquele body. Veja que eu passo os meus parâmetros de quantidade e tempo de preparo aqui como parâmetros, porque isso vai alterar para cada linha que eu avaliar de acordo com o SKU, né? Faço uma requisição lá para a Amazon, usando agora uma operação de patch e usando a URI patch listing, que está aqui em cima, é essa aqui, e usando essa variável JSON body que eu acabei de montar aqui em cima. Passo isso como parâmetros lá para o meu request, tá? E depois que eu faço essa operação, eu obtenho da resposta aquele object status lá. Não sei se vocês lembram que se tudo der certo ele vai pôr um accepted lá, tá? E eu escrevo isso na coluna C ali da minha tabela, ok? Então vamos fazer essa operação aqui agora, enquanto o meu Access Token está funcionando, tá? Então beleza, pessoal, vejam, isso aqui tudo tá diferente de 2, eu vou mudar para 2. Vou apertar aqui, a bolinha está rodando, então é porque isso está sendo executado. Tá aí, pessoal. Ele deu status de accepted para todos os SKUs. Daí você vai falar assim, mas você não mudou aqui? Eu não mudei porque ali na minha rotina de alteração, eu não mandei ele atualizar a coluna B aqui, tá? Mas isso é muito fácil de fazer, pessoal. Eu simplesmente vou clicar aqui para ele obter os novos atributos, tá? Eu acho que é muito rápido isso aí na Amazon, já deve estar tudo alterado lá. Então eu vou obter os novos atributos. O que a gente deveria obter aqui? Tudo isso aqui preenchido em 2, tá? Vamos ver o que acontece aqui. Tá lá, pessoal.
Então tudo efetivamente foi alterado para 2, tá? A gente pode verificar isso aqui lá na Amazon para um dos produtos, né? Vamos pegar esse E201 aqui mesmo. A última vez a gente viu que ele estava em 1. E agora a gente vê que ele está em 2. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Assim, o poder, né, dessa parte de usar APIs para você fazer, obter informações da Amazon ou de outro marketplace que seja, pode ser do Mercado Livre. A Shopee eu não tenho experiência, não estou trabalhando com a Shopee no momento, mas provavelmente eles devem ter esquemas de API também. A Amazon, dentre todos esses, é disparado assim, a mais complexa que eu vi até agora, né? A documentação às vezes é meio confusa, ela tem muita informação de API, né? Mas está tudo listado ali naquela parte de documentação que eu mostrei para vocês, né? E mostra aí o poder, né, de você fazer alterações massivas, né? Imagina para quem tem 500 SKU e quisesse alterar isso aqui de 2 para 1, para fazer isso manualmente é um trabalho assim que vai levar horas, se você for fazer manualmente, né? Aí vocês vão falar, pô, mas tem um esquema aí de você pegar uma planilha lá da Amazon e fazer isso por uma planilha que ele gera lá. Gente, uma vez eu baixei uma planilha dessas, eu olhei aquilo lá e falei, não dá, meu, para entender isso aqui que eles estão falando é demais para mim. Eu não tinha tempo para ficar olhando aquilo lá, então, como eu já estava querendo aprender bem essa parte de API, né, então eu consegui descobrir uma forma de fazer essas alterações em massa, tá? Normalmente você não vai querer mexer em muitos atributos, eventualmente você vai querer mexer num atributo como esse, ou vai querer fazer uma correção na parte de dimensões da tua mercadoria, largura, comprimento, altura. Isso, pelo que eu vi, é possível fazer pela API. Você pode alterar a quantidade se você quiser, mas quantidade não é o caso, né? Mas você pode alterar preços de forma massiva. Você quer alterar preços do teu produto de forma massiva, você pode fazer isso pelo Excel, usando a API, né? De forma massiva, muito rápido. Você clica o botão e só espera ele rodar, né? Então, assim, você pode criar nessa planilha aqui colunas com mais atributos para você mexer. Claro que você tem que mexer no código daí, né? Mas é tudo possível, tá? Então, eu agradeço aí pelo tempo de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço a todos.